O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivenciando aqui a terceira semana do tempo comum, e nesta quinta-feira a palavra de Deus aqui vai nos exortando, a partir da primeira leitura, um trecho retirado da carta aos Hebreus, mostrando que nós devemos seguir o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, aquele que por uma vez só fez um único sacrifício. E por que é dito isto? Porque todos os sacerdotes, por ser pecadores, sempre está fazendo um sacrifício também pelos próprios pecados. Jesus não, ele sendo santo, sendo justo, ele se fez pecado para salvar todos os pecadores, através do seu sangue derramado na cruz. Então, é ele o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência, que está diante do santuário, e todos nós devemos aproximar dele de coração sincero. Aqui fala coisas bonitas a respeito da atitude daquele que procura seguir Jesus. Viver sem desânimo, continue a afirmar a sua esperança em Deus, porque Ele é fiel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em todos os momentos nós temos que ter isso em nosso coração, mas principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo. Estamos vivendo um período histórico complicado. Outras gerações também passaram por ela. Nós estamos aqui. Não podemos desanimar. Não devemos viver uma angústia, uma ansiedade que leva à depressão, mas ao contrário, sem desânimo, sem desanimar. O que é a palavra desânimo? Ânimo vem de alma. A pessoa desanimada, ela está sem alma, sem vida, sem coragem. E aqui diz, sem desânimos, continue a afirmar a vossa esperança no Senhor, porque Ele é fiel. Quando faz a sua promessa, Ele cumpre. Então nós temos que confiar nesse sentido. Depois diz, sejamos atentos uns aos outros, incentivando uns aos outros na obra da caridade e na obra do amor. Sejamos atentos uns aos outros. Eu acho que o tempo que nós estamos vivendo, ele exige isso. É preciso não cuidar somente de si, mas cuidar daquele que está ao teu lado, preocupar-se com o outro. Então, é importante, mas de que maneira também? Por amor. É por amor que a gente se cuida e procura cuidar do outro. É por amor, é na caridade. Uma outra palavra que é uma palavra de incentivo aos hebreus, a comunidade. Não abandonemos as nossas assembleias como algumas pessoas costumam fazer. O ponto de força, de unidade, é o estarmos juntos na mesma fé, na mesma esperança. De vez em quando as pessoas mandam um recado para mim, eu coloco assim, a expressão atual, estamos juntos na fé, vírgula, na missão e na esperança da ressurreição. Há alguma coisa que nos une, então não podemos abandonar a assembleia. A gente cresce um com o outro.
O estar sozinho, o isolar-se não funciona. Nós funcionamos como família, como comunhão, como relação humana. Então isso tudo é importante. E quantas pessoas que vai abandonando a fé, vai abandonando a igreja, e vai se colocando numa dimensão sozinha, e depois chega a ficar até angustiada, buscando caminhos diferenciados que não funcionam. Antes disso, antes de nos isolar, procuremos animar-nos mutuamente. Procuremos animar-nos mutuamente. Então, que a nossa fé seja para o outro um sinal de luz. E é justamente o que diz o Evangelho. Naquele tempo disse a multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote? Ao contrário, coloca num candeeiro onde ela brilha para todos que estão em casa. Nós somos como a lua. A lua não tem luz própria, mas ela recebe a luz refletida do sol e ilumina. A luz é Jesus Cristo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Cada momento em que a gente olha para o céu e busca a luz de Deus, nós também temos algo a oferecer, algo a refletir, a luz que vem de Cristo, a luz que vem de Cristo. O modelo não é o ser humano. Se a gente olhar para o humano tão somente, é um momento em que a gente vai se frustrar. Eu esperava isso dele, eu esperava isso dela. Olha, eu não esperava aquela atitude. Por quê? Porque somos fracos, limitados. Mas no momento em que a gente começa a colocar o nosso foco em Deus, quando a gente tem como escopo Jesus, é Ele que vai iluminando, é Ele que vai nos transformando, é Ele que vai nos modelando, e a gente acaba tendo algo para oferecer ao outro. A gente reflete a luz que não é nossa, mas que vem do próprio Cristo, que nos transforma, que nos aproxima e que faz o amor acontecer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é nessa dinâmica que a gente tem que procurar viver a nossa vida. Senhor, os filhos de Deus são filhos da luz. Que eu possa refletir esta luz que vem de Ti para aquelas pessoas com qual eu convivo. Uma coisa que eu sempre falo em todo lugar, e eu digo aqui que é muito importante, quando Deus fala assim, amar a Deus, primeiro mandamento, amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e a tua vontade, e ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre falo isso. Muitas vezes as pessoas falam, amar o próximo, mas quem é o próximo? O próximo é aquele do qual você se aproxima. Se você não se aproximar, nunca será próximo. Então veja, às vezes até dentro de casa, debaixo do mesmo telhado, a gente convive com algumas pessoas e o coração está distante. Isso não acontece às vezes com marido e esposa? Isso às vezes não acontece com pais e filhos? Vivem debaixo do mesmo teto, mas às vezes falta comunhão, falta harmonia, falta família. Às vezes o teto é só um lugar para estar junto, para comer, para dormir, para descansar, levantar e mais nada. Então, a gente é que se faz próximo. Quando Deus fala assim, amar o próximo é aquele do qual eu me aproximo. Que a gente possa sempre dar um passo ao encontro do outro, e refletir a luz de Cristo ao outro. Isso é fundamental. Que Deus nos abençoe, que nunca nos desanimemos, que não troquemos a assembleia, a unidade de fé, de referência, por qualquer coisa. Que a gente busque a Deus mais do que nunca. Momento de pandemia não é momento de fugir da igreja, é momento de buscar a Deus. Não estou dizendo que é momento de igreja lotada, não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo que a gente precisa de Deus mais do que nunca. Nós sempre precisamos, e agora ainda mais. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.